Sabe aquela pessoa que ela não sai do sistema religioso de jeito nenhum? Porque ela investiu tanto tempo, ela está tantos anos na igreja que ela acha que se ela sair, ela vai perder o sentido da vida. Isso tem um nome, chama-se custo do viés irrecuperável. É quando você, por exemplo, entra num restaurante, pede um prato bem caro, mas a comida está horrível, está muito ruim a comida. E mesmo assim você come aquela comida só porque pagou por ela. Ou quando você vai assistir um filme no cinema, e esse filme é péssimo, mas mesmo assim você fica até o final só porque pagou o ingresso. Isso é o custo irrecuperável. Você continua investindo tempo, energia e dinheiro em algo que te faz mal, apenas porque você já investiu muita grana para ter aquilo. Então a pessoa acaba pagando muito caro e continua investindo naquilo só porque pagou muito caro. Isso acontece muito aqui no Brasil, tá? O sistema religioso, ele usa desse viés de custo irrecuperável para escravizar as pessoas, para fazer com que aquelas pessoas continuem ali obedecendo às suas regras. A pessoa que está sendo vítima disso, ela pensa, poxa, eu já dei 10 anos, 20 anos, 30 anos da minha vida, eu não posso sair do sistema. Poxa, eu custei a ser um obreiro, eu trabalhei muito para ter uma posição nessa igreja. Eu fiz tantas fogueiras, eu participei de tantos sacrifícios, eu vendi o meu carro, eu dei a minha aliança, sabe? Eu vendi as minhas roupas. A pessoa, ela começa a pensar em tudo aquilo que ela fez no sistema religioso e tudo aquilo que ela fez é o que impede ela de tomar uma atitude, de sair. E o sistema, sabendo disso, ele se aproveita desse seu medo de perder o investimento que você fez para te pedir sempre mais. Você tem que dar mais envelopes, ou pegar mais envelopes, você tem que participar de mais campanhas, você tem que buscar uma posição maior, um cargo maior, um título maior. E aí a pessoa fica presa nisso. Ela fica dependente desse viés. O que ela fez no passado, as obras dela, são as correntes que prendem ao sistema religioso. E o sistema, ele mantém a pessoa em um estado de desespero, onde a pessoa acredita que o próximo sacrifício é o que vai mudar a vida dela. Então ela está sempre renovando os seus votos, fazendo novos sacrifícios e propósitos, porque é que nem um jogo do tigrinho, por exemplo, que a pessoa está lá gastando dinheiro, apostando, ela já perdeu muita grana, mas ela acredita que uma hora ela vai ser a escolhida e vai recuperar toda aquela grana. E aí, você entra num labirinto, onde para tentar recuperar o que você perdeu, você entrega mais ainda o que você tem. É como uma mulher que doou o carro, o salário, os móveis, e chegou ao ponto de vender o próprio cabelo para colocar o dinheiro no envelope apenas por medo de ser mal vista pelos líderes ou por medo de perder a bênção que ela ia conquistar naquele momento. Só que você não perde nada. Essa que é a questão, você já está perdendo, né? Esse que é o problema maior. Porque por causa do viés do custo irrecuperável, você sofre algumas coisas na vida, como a ruína financeira, o roubo da dignidade. Porque um dos prejuízos mais profundos é a destruição completa do patrimônio familiar. O sistema, ele não está satisfeito só com o seu dízimo, nem com uma ofertinha de uma moedinha que você deu, alguma coisa, não. O sistema quer que você faça sempre mais. Ele quer que você dê cada vez mais dinheiro para que eles possam construir templos, né? Comprar helicópteros, né? Trocar de avião. É isso que o sistema quer. Que você pegue o seu dinheiro suado e continue ali alimentando o sistema. Por isso que vemos pessoas venderem as casas, as residências, as geladeiras, fogões. Pessoas ficam até mesmo sem as panelas de casa para cozinhar. Teve um cara
ele vendeu o seu carrinho de compra de vender churros, ele vendeu esse carrinho e depois passou fome, porque era a fonte de renda dele, né? Qual que é o resultado de uma pessoa que vive nesse viés? Uma vida de miséria, onde a pessoa corre sempre para pedir dinheiro emprestado, para participar de campanhas, cumprir votos religiosos, entrando ali no que eu chamo de um inferno mental, onde você tem que sempre entregar mais e mais para o sistema, enquanto o sistema fica rico às suas custas. Pense, por exemplo, num caso, esse caso aqui é real. Pense, por exemplo, no caso de um pai que, diante de uma doença grave do filho, entregou um veículo bem caro, de alto valor e todas as suas economias no altar de uma igreja. Ele acreditou seriamente que, fazendo isso, o filho ia ser curado. O sistema ficou pressionando, dizendo que ele não podia ficar de fora de jeito nenhum, que ele tinha que continuar ali fazendo aquele propósito. De repente, o filho morre e passa alguns dias e o pastor entrega de novo uma campanha para ele, dizendo que ele tem que continuar fazendo esses sacrifícios para que não aconteça algo pior com os outros filhos. Nessa crueldade mesmo, pensa nisso. A pessoa que está ali sofrendo, sentindo uma dor inestimável, ela passa a seguir aquela ideia do custo irrecuperável por causa da pressão psicológica de um líder religioso que usa a dor das pessoas como instrumento de manipulação, para extorquir e para tirar aquilo que sobrou da vida daquela pessoa. É isso que acontece quando alguém está preso a tudo aquilo que ela investiu no sistema. O seu uniforme, a sua gravata, sabe? Os anos, o dinheiro que você deu, tudo aquilo é uma corrente que te prende dentro do sistema. Não é à toa que o sistema religioso odeia o Evangelho da Graça, né? Porque, não só isso, né? Você vai ter problemas financeiros, mas também vai ter um sequestro mental, pregações de terror, de manipulações, sabe? Pregações programadas que vão fazer com que você se torne uma pessoa passiva, mas não no bom sentido. Passiva no mau sentido, em aceitar todas as coisas como se fossem verdades. Para que o fiel ele haja de forma automática, dizendo sempre sim, o sistema precisa sempre deixar aquele fiel sem tempo para pensar, sem tempo para refletir, fazendo coisas dentro da igreja. Investindo cada vez mais, porque quanto maior o investimento, mais difícil será aquela pessoa sair do sistema. O prejuízo aqui, a perda do eu. A pessoa, ela acorda, de repente, né, desse transe, quando ela percebe, ela não sai de lá, mesmo acordando, porque ela fica pensando em tudo aquilo que ela fez. Tudo aquilo que ela criou lá dentro, as amizades, sabe? Os anos de pregações que ela fez. Às vezes ela até abriu igrejas, né? Eu abri igrejas em tantos lugares, né? Igrejas, e aí ela não sai. E o que acontece com essa pessoa quando ela está nesse estado? Entra em crises de ansiedade. Acontece comigo de vez em quando, até hoje, hein? Toda vez que tem alguma coisa importante, toda vez que tem que tomar uma decisão séria, eu sinto o resultado desse sofrimento dentro do sistema religioso. Tem pessoas que entram até em surtos psicóticos, como o caso do pastor que acabou pulando da antena de televisão, né? Então a pessoa fica sempre com o medo de ser amaldiçoada, ou de algo ruim acontecer com o filho, ou sempre uma semente é plantada durante anos ali na cabeça dela. O gafanhoto devorador, vai destruir sua vida financeira se você deixar de ser fiel ao dízimo. Então imagina uma pessoa nesse estado de culpa constante. Como que vai ficar a cabeça dessa pessoa? E para manter as pessoas presas, além disso, os líderes
usam da humilhação, a humilhação verbal, como um chicote, chamando o fiel de frouxo, as esposas de pastores de carrapato, né, chamando os obreiros de medrosos, de fracos na fé. Dizem que a pessoa que ela está ali se rebelando, ela está com demônio, ela está com o diabo, um espírito de rebeldia. Mas o evangelho de Cristo, ele é completamente oposto a essa tirania. A Bíblia nos dá ferramentas que nos ajudam a quebrar essas algemas religiosas. Contra a extorsão familiar, por exemplo, o sistema quer o dinheiro do seu aluguel, né? O sistema quer o seu tempo, que era para ser dedicado para sua família, mas a palavra de Deus diz o seguinte: quem não cuida dos seus, e especialmente da própria família, é pior do que o descrente e negou a fé. 1 Timóteo 5,8. Então, enquanto o sistema quer todo o seu investimento só para ele, a Bíblia fala que você também tem que cuidar de você e da sua família. Então, conta, por exemplo, julgamentos de valores dentro do sistema. Enquanto o pastor olha para você e analisa a quantidade de oferta que você dá e compara a quantidade de oferta com a sua fé, ou ele olha para você e vê que se você não tem um uniforme, você não é de Deus, ele está esquecendo que a Bíblia diz que Deus, ele olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Quando você está dentro de um sistema religioso e você está sendo humilhado por causa da sua condição financeira, por causa do seu pouco estudo, ou por causa de uma opinião sua muito forte, Jesus diz o seguinte: Jesus nos deu um novo mandamento, que amemos uns aos outros. João 13:34. Tratar uma pessoa que está ali muitas vezes sofrendo, necessitado, como se fosse um demônio, é uma heresia que ignora que Jesus veio para salvar, estava perdido. Lucas 9:10. Então, enquanto o sistema religioso te coloca obras, culpa, medo, peso, Jesus te livra dessa culpa, desse medo e desse peso e da necessidade de tentar agradá-lo com obras. Porque quando Marta e Maria estavam juntos, já vou falar sobre isso. Você vai entender melhor. A Bíblia ensina que nós devemos alimentar o faminto, vestir o nu, Mateus 25, 35, 40, e não tirar o pouco que o pobre tem para sustentar o luxo de líderes religiosos, apartamentos milionários, enquanto o povo padece. O esforço que você está fazendo para um sistema religioso seria muito mais aproveitável se você o fizesse para uma pessoa que necessita. A ajuda seria verdadeiramente útil se você estivesse ali dando apoio para alguém que estivesse passando dificuldade. Mas, Thiago, como eu faço então para saber se eu estou sendo vítima desse viés? Porque é muito difícil, ele é silencioso, tá? Por exemplo, eu fui vítima do viés de custo irrecuperável aqui no próprio YouTube. Eu fui percebendo que o YouTube não valorizava aquilo que eu fazia e eu ia investindo mais, gastando mais, até que um dia eu falei, não, chega, eu não vou mexer mais com isso. Agora eu vou gravar o que eu quiser, a hora que eu quiser, com os equipamentos que eu quiser e pronto. Quando você é vítima de um custo irrecuperável, quando você está preso ao seu passado, daquilo que você investiu, alguns sinais acontecem que servem para mostrar para a gente como se a gente está preso ou não, em qualquer coisa, não só no sistema religioso. Você pode estar sofrendo desse viés no trabalho, em um relacionamento. Ah, você está num relacionamento só porque gastou anos da sua vida ali. Você pode estar sendo vítima desse viés em qualquer lugar. E dentro do sistema religioso. E como que ele começa? É quando você pensa muito no passado para justificar o presente. Como assim, Thiago? Você está sofrendo. Eu sempre lembro do empresário que ele direto reclamava de dar muita oferta para a igreja.
né? Mas quando ele ia para a igreja, ele ia lá e dava. Entendeu? Em casa reclamava, mas na igreja ele dava. Então você fica pensando, eu já dediquei anos fazendo isso. Quanto dinheiro eu já botei nesse trabalho? Quanto que eu já investi? Às vezes a pessoa está ali investindo no próprio negócio que não tem mais futuro e ela está ali insistindo, sabe? Eu não posso jogar tudo fora. É um outro pensamento que vai identificar se você está ou não. Eu não posso deixar esse uniforme. Eu não posso deixar meus anos de obra. Eu não posso deixar os meus anos de estudo de teologia. Se o principal motivo de continuar é algo que ficou para trás, aquilo que você fez, isso já é um alerta gigantesco que você está sendo vítima desse viés de custo irrecuperável. Uma outra coisa que acontece, você sente medo de sair do sistema, ou do lugar, ou da pessoa, ou do ambiente, mesmo estando mal. Como assim, Tiago? Você está lá naquela igreja, você não sente paz, você não sente Cristo, você não vê mais felicidade ali, você está naquele lugar, naquela religião, não sente paz, mas você continua. Não por causa da falta de paz, mas você continua porque tem medo. Medo de errar, medo de sair e ser julgado pelas pessoas que estão lá dentro. Medo do que as pessoas vão falar de você. Mais um desigrejado. Medo, desigrejado, saiu da igreja. Medo de, endemoniado, fraco na fé. Medo de perder Deus. Rapaz, o sistema usa muito esse medo de perder Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. É Ele que prometeu, tá? Medo do julgamento das pessoas. Tem uma menina que ela saiu do sistema religioso, todo mundo começou a falar que ela era lésbica, estava pegando uma obreira dentro da igreja, você acredita? Só foi ela sair que começou essa fofoca. Isso vai acontecer, mas muita gente fica com medo do resultado disso. Quando a sua permanência no sistema religioso ela está ali só por causa do medo, você está nesse viés de culpa, viés de custo irrecuperável. Uma outra coisa é quando você ignora os sinais claros de prejuízos. Por exemplo, aquela igreja, aquele trabalho, aquele lugar que você está indo, aquela profissão, ela te desgasta muito emocionalmente. Você está ali fazendo, está sempre estressado, sempre chateado, sempre pressionado. Você tem uma meta para pegar, você tem uma cobrança, uma exigência da religião. Se você não conseguir alcançar o mês da igreja, você é punido. Então você está preso nesse viés. Você percebe que, igual o cara que eu falei aqui para você, o empresário, que tem algo errado, mas continua dando dinheiro. Que tem algo errado, mas continua fazendo a vontade deles. Mesmo assim, você continua ali porque você pensa, uma hora vai valer a pena, uma hora Deus vai me explicar o porquê disso. Não, não vai. Você está caindo num golpe. Outra coisa que acontece, para você se identificar mesmo, será que eu estou vítima desse viés? Você sente culpa só de pensar em sair do sistema religioso. Eu demorei muito tempo para sair do sistema religioso porque eu me sentia culpado. Se eu sair, Deus não vai se agradar de mim. Como Deus vai perdoar meus pecados se eu continuar, se eu sair dessa igreja? Esse daí é uma das coisas mais fortes que tem, né? O sistema mistura a decisão pessoal com a culpa espiritual. E é claro, se o pastor do sistema for um pastor sincero, ele vai dizer assim, olha, irmã, você pode ficar onde você se sentir bem. Se você quer sair, fica à vontade. Ele não vai te pressionar com terror psicológico. Agora, se ele for pilantra, se você sair daqui, o diabo vai te destruir. Se você entregar o uniforme, você vai ser amaldiçoado. E aí você pensa, poxa, eu tenho que continuar aqui. Porque se eu sair daqui, cara, eu vou estar traindo o sistema. Eu vou estar traindo a obra de Deus. Eu vou estar traindo todo o meu ministério. Uma das coisas que mais falam aqui no canal, eu vou estar negando o meu chamado. O seu chamado é para Cristo. O seu chamado não é para sistema religioso, é para Cristo. Ele disse, vinde a mim. Esse é o nosso chamado. Outra coisa, se o seu valor estiver conectado ao quanto você sacrificou, você está
sendo vítima desse viés de custo irrecuperável. Quanto mais você sofreu no sistema, mais você se sente aprovado pelo próprio sistema. Imagina eu considero um dos caras que mais sofreu dentro do sistema religioso. Eu não conto aqui tudo que eu passei, porque é pesado demais, mas por causa desse sofrimento todo, foi que eu demorei para sair. A pessoa, quando ela não sofre muito, ela tem mais chance de sair do sistema do que aquela que sofre lá humilhações do pastor, sabe? Sofre abusos, sofre pressões psicológicas para alcançar a meta, é jogado numa igreja no fim do mundo. Essas pessoas costumam ficar mais tempo dentro do sistema, porque elas fazem uma conexão do sofrimento dela com a importância de continuar lá. Como se aquele sofrimento um dia fosse recompensado, mas não vai ser, tá? Não vai. Você continua esperando um retorno que nunca chega. Você fala assim, agora eu vou conseguir, nessa fogueira eu vou conquistar. Você não conquista. Agora vai dar certo, dessa vez eu vou casar. Não casa, e quando casa com a pessoa errada, destrói sua vida. Ah, Deus vai me honrar por tudo que eu fiz. Aí vai passando o tempo e Deus não te honra. E muita gente acaba ficando com raiva de Deus. Ah, por que Deus não me honra? Porque você caiu num golpe, numa falsa promessa de um líder religioso que te prometeu algo que Deus nunca prometeu. Jesus disse, no mundo tereis aflições, você vai passar por luta. Jesus não prometeu outra coisa. O mundo aqui jaz do maligno. Nós estamos de passagem. Mas a pessoa fica lá, não, só mais um pouco, eu vou fazer mais essa campanha que vai dar certo. Eu vou fazer mais esse envelope, mais esse propósito que vai dar certo. E quanto mais ela faz, mais o dinheiro dela vai acabando, mais a energia dela vai indo para o beleléu, mais ela vai se tornando escrava de um sistema religioso. Quer ver um sinal aqui também, muito importante, que você está sendo vítima do viés? Você já percebeu o problema, mas continua. O pastor está todo dia te humilhando. Você viu vários vídeos na internet desse líder religioso seu, aplicando golpes, usando charlatanismo. Você já viu muitas vezes vídeos, testemunhos ali, de falas cruéis desse líder religioso. E acredite, cara, a justiça não vai se preocupar com essas coisas. Eles têm muito dinheiro para pagar a justiça, juízes e tudo mais. É você que tem que analisar, você que tem que abrir seus olhos. Ah, eu tô vendo aqui o pastor só pensando em grana. Mas eu vou ficar aqui porque eu já dei muito dinheiro para a igreja. Não faz sentido. Tá vendo a dissonância conectiva que esse viés de custo irrecuperável traz? Você fica preso dentro do seu próprio pensamento, você não consegue perceber que está preso. Eu vou te fazer uma pergunta aqui para você fechar o assunto. Se você não estivesse investido nada lá dentro, tipo, fosse o seu primeiro dia, e desse primeiro dia você recebesse toda a coisa, toda a pressão psicológica que você recebeu na vida inteira, em um dia só. O pastor te xingou ali naquele dia, o pastor pegou todo o seu dinheiro naquele dia, naquele seu primeiro dia. Você ia continuar? Eu acho que não. Por quê? Porque você não teria nada para perder. Vou sair daqui. Agora, se você diz assim, eu não continuaria, mas continua, é bem provável que você está no viés do custo irrecuperável. E esse viés, é bem provável que ele esteja te prendendo. Você está ficando preso a tudo aquilo que você fez no sistema. Isso é uma cadeia, uma prisão. E aí, eu vou te mostrar uma coisa para que você se liberte dessa necessidade de fazer coisas. Porque o sistema religioso, todos, ele prega muito a necessidade de fazer coisas, que fazer coisas é o que é importante. E em Lucas 10, 38, 42 diz assim, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. Essa mulher Marta tinha uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se, também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então nós temos duas pessoas, né? Marta e Maria. Porém, Marta andava distraída com muitos serviços. Como assim? Ela estava ali
aos pés de Cristo, mas preocupada com a casa, querendo servir. Vamos colocar aqui para o dia de hoje. Chegou Jesus na sua casa, ela estava ali fazendo um cafezinho, querendo fazer o bolo, querendo limpar o chão, entendeu? Limpar, arrumar a casa. Enquanto Maria estava aos pés do Senhor. Aí Marta foi reclamar: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes, pois, que me ajude. Aí Marta, olha lá, não está fazendo nada lá, ó. Ó, só ali hoje em dia, né? Lendo ali a Bíblia, orando sozinha, não está fazendo nada. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Se você está num sistema religioso que fica te exigindo fazer, e você está preso em tudo aquilo que você fez, talvez você não entenda a essência. Maria, ela escolheu o que mais importava, que era estar aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que ele tinha que falar. Por que isso é tão importante? Porque o sistema religioso não quer você aos pés de Jesus. Ele quer você preocupado com muitos serviços. Preocupado com obras, com afazeres. Efésios 2, 8, 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não é de obras, é por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, eu tenho 10 anos de igreja, 20 anos de igreja. Ah, eu evangelizei tantos lugares, eu abri tantas denominações, eu levei tantas pessoas para Jesus. Nada disso traz sua salvação. A salvação é por graça. Apesar das obras serem importantes na vida de um cristão, não obras para o sistema religioso não, tá? Obras de ajudar o próximo, obras de falar de Jesus para as pessoas, obras puras, né? São importantes, elas não são o principal. Não é, as coisas de Deus não é como no mundo. Não é quem mais faz, mais merece. Não. Ninguém merecia. Por isso que pela graça nós fomos salvos. Por isso que Deus, ele corta essa ideia pela raiz. É pela graça. Ah, mas eu colei tantos envelopes, participei de tantas campanhas, dei o dízimo, fui fiel não sei aonde. É pela graça. Você está entendendo? Romanos 10:3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, toda vez que você tenta se justificar por aquilo que você fez no passado, pelas coisas que você fez na igreja, pelo tempo a quantidade de sabedoria bíblica que você tem, estudo de teologia e tudo mais, anos de ministério, toda vez que você se justifica nisso, você está se afastando da justiça de Deus. Então não é por construir coisas que você é salvo. E nem é construindo coisas que você vai fazer a melhor parte. É estando sempre aos pés de Jesus. Beleza? Fui!